A nossa educação vem sendo muito violenta, né? Principalmente com o governo do Tarcísio, a gente tem visto quanta violência cresceu nas escolas da periferia, né? Principalmente nas escolas estaduais. O fato é, se essa escola pública funciona, se essa escola pública não é encarcerada, não é controlada, essa escola pública estremece as estruturas desse país. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. Oi, gente, como estão por aí? Episódio 28 do Cena Rápida, e começo dizendo que esse vai ser o último episódio desse primeiro semestre de 2024. Teremos uma breve pausa, mas voltamos em agosto, certo? Para quem não sabe, o Cena Rápida é um podcast produzido pelo Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que atua com educação midiática e produção de conteúdo sobre e para as periferias. Eu sou a Evelyn e acompanho vocês ao longo dos episódios. Bom, nossa conversa da vez é sobre educação, em específico a militarização das escolas e como esse processo se relaciona com um contexto mais amplo da educação no Brasil. Para esse papo, chega com a gente a Nicole Fernandes, do movimento Afronte Secundaristas, e a Catarina Santos, da Rede Nacional de Pesquisa sobre Militarização da Educação. A gente começa conhecendo a Nicole, que tem 17 anos, é estudante, moradora de Guaianazes, na zona leste de São Paulo, e conta pra gente sobre o corre do Afronte na busca por uma educação pública de qualidade. Bora lá desenrolar esse papo? Meu nome é Nicole, eu sou militante secundarista do Afronte, eu sou estudante da ETEC Carlos de Campos, eu faço comunicação visual lá, e eu sou moradora de Guaianazes, lá no extremo, lá no Lajeado. O Afronte Secundaristas, ele inicia, assim, com esses grêmios, né, mas são, assim, de diferentes regiões, mas principalmente da Zona Leste. Eles são principalmente ali de Guaianazes e de Suzano, a gente tem 2 núcleos que são os principais, mas realmente ele nasce ali em Guaianazes e aí a gente vai se deslocando para outros lugares, e até a gente tem agora os militantes de Pirituba, alguns militantes da Zona Norte, mas são principalmente estudantes da Zona Leste, até porque a gente queria realmente ter essa ideia de organizar os jovens da periferia assim mesmo, e como Guaianazes era o mais próximo da gente, foi por onde a gente decidiu ir começando. O Afronte atua a partir de 2 variações, o Afronte Universitários, que começou em 2018, e o Afronte Secundarista de 2023, e é esse que a Nicole participa. O Afronte Secundarista surge a partir do Grêmio Estudantil Marielle Franco, que a Nicole e outros estudantes fundaram na MF Dias Gomes, uma escola que fica em Guaianazes, zona leste de São Paulo. A Nicole trouxe que no começo eles sentiam dificuldade em inserir o movimento estudantil ali dentro da escola. E aí, com o apoio do Afronte Universitários, eles fortalecem essa movimentação dentro da escola junto ao Grêmio Estudantil. A Nicole conta pra gente qual tem sido a busca do Afronte. A gente reivindica uma educação antirracista, antimachista e anti-LGBTfóbica e anticapacitista. A gente entende que hoje em dia a educação que a gente tem não é uma educação que vai levar a gente para as universidades públicas. E a gente acha que a principal educação que a gente tem que ter é a que leve a gente para o lugar que a gente tem que estar, que são as universidades públicas. A gente tem passado por uma educação que vem cada vez mais sendo destruída. A gente não tem professor dentro de sala de aula. A minha escola, por exemplo, essa semana está sem almoço e sem janta, porque está tendo um negócio no esgoto e eles não fecharam a escola. Então, tipo, que a gente se vire, sabe? E essas coisas vão vulnerabilizando principalmente os estudantes de periferia, né? A nossa educação vem sendo muito violenta, né? Principalmente com o governo do Tarcísio, a gente tem visto quanta violência cresceu nas escolas da periferia, né? Principalmente nas escolas estaduais. A gente vai vendo essas notícias de que o policial entra dentro de escola, puxa o aluno para fora para bater fora da escola no aluno, e são coisas que a gente não vê em escolas particulares, né? Então a gente entende isso e acha que a gente tem que ter uma educação muito melhor para os estudantes de periferia. O Afronte Secundarista, junto com o Grêmio Marielle Franco, da MF Dias Gomes, dialogam e constroem junto com os professores também. Levar debates diversos para dentro da escola tem sido algumas das atividades que o Afronte propõe. Conversar sobre gênero, raça, território e, dessa forma, contribuir no repertório que os estudantes e também os professores estão construindo juntos. Eu acho que, primeiro, a gente precisa realmente conversar com todos os estudantes e entender
que eles querem para a nossa educação pública, sabe? Eu acho que não tem como a gente construir uma educação realmente de qualidade sem conversar com quem está lá dentro. Mas eu acho que para começar isso, a gente deveria dar uma formação um pouco melhor para os professores, né? Muito professor... Esses dias eu vi um documentário que algumas professoras falavam que elas não conseguiam discutir a questão antirracista porque elas não tinham formação para isso. Então eu acho que a gente tem que começar realmente trazendo tudo isso e também trazendo projetos, né? O Dias Gomes, ele era uma escola muito fechada e a gente conseguiu abrir um pouco mais fazendo rodas de conversa. A gente trazia convidados e aí a gente fazia essas rodas de conversa e os professores e os alunos conseguiam dialogar com pessoas que realmente entendiam do assunto. E assim a nossa educação foi sendo construída um pouco melhor, né? A gente já conseguiu levar, que foi uma das conversas que mais marcou, assim, a Carol Yara, para debater uma educação anti-LGBT-fóbica. E a gente teve uma conversa com os professores e com os alunos que foi realmente muito boa. A gente conseguiu levar a Letícia Lé, que também é uma militante do Afronte, ela foi estudante de Direito da primeira turma de cotistas, e tudo isso foi transformando para que a nossa escola conseguisse dialogar um pouco mais com a educação que a gente queria. Quando a gente levou a Letícia, a gente estava num período da nossa escola que a nossa professora de História passou alguns trabalhos para a gente fazer sobre religiões. E aí a gente estampou tudo isso pela escola, todas as religiões que tinham, e alguns professores ficaram bravos com isso. Principalmente com os cartazes e os desenhos que a gente tinha feito da Umbanda. E foi aí que a gente sentiu a necessidade de levar alguém que entendesse do assunto para conversar principalmente com os professores. E aí foi a partir daí que a gente conseguiu ter uma liberdade maior com eles, de realmente dialogar e explicar por que é que a nossa escola tem que ser aberta a tudo, né? Porque a gente está lá para aprender. Então não tem como a gente ser fechado em uma coisa só. O movimento do Afronte Secundaristas é formado por grêmios de várias escolas e por pessoas que não necessariamente estão dentro de um grêmio estudantil. Isso porque a iniciativa também dialoga com muitos cursinhos populares. O Afronte também se conecta com estudantes que não estão organizados dentro de um grêmio, por entender que as demandas que eles devem pautar são coletivas. Normalmente, antes da gente partir para construção do que a gente vai fazer sobre o projeto, a gente tenta passar no máximo de escolas que a gente puder. Sejam elas já organizadas com Grêmio ou sejam elas não organizadas. Algumas escolas a gente não consegue entrar, mas a gente tenta sempre entrar em contato com eles, para realmente eles darem a opinião deles, né? E aí, a partir disso, a gente começa a construir o que é melhor para a gente fazer no momento, o que a gente pode fazer para abranger esses alunos e eles, mesmo que eles não queiram fazer parte do movimento secundarista, eles tenham essa representatividade, eles tenham a opinião deles colocada à mesa para a gente conseguir discutir. E a movimentação do Afronte acontece desde a organização de rodas de conversas, como a Nicole trouxe, até a articulação de atos contra medidas que afetam essa educação que acreditam, como é o caso da militarização das escolas. A Nicole conta um pouco dessas articulações a partir das mobilizações que rolaram em maio desse ano, no dia da votação da proposta das escolas cívico-militares em São Paulo. Desde que o Tarcísio entrou no governo de São Paulo, a gente percebeu a violência que o governo dele trazia, principalmente para os estudantes. Com a privatização da Sabesp, com a privatização do metrô e da CPTM, a gente percebeu lá nessa votação o quão prejudicial era as escolas cívico-militares. Porque a gente, no primeiro dia, já foi tratado com muita violência, já foi tratado com muita injúria, muito preconceito com a gente, né? E no segundo dia a gente viu toda a violência que foi com os estudantes, né? A gente teve um estudante da entidade da UPES, aqui, a União Paulista dos Estudantes Secundaristas, que o braço dela foi quebrado. Eu vi ela no dia seguinte, assim, ela com as costas toda machucada, cheia de sangue. Então, o projeto de escolas cívico-militares, ele já mostra por si só qual é o projeto dele, né? Porque eles querem colocar um policial dentro da escola que vai receber mais do que um professor, sendo que ele não tem nem o mínimo de estudo para conseguir lidar com crianças e adolescentes. Então,
A gente sabe que isso vai ser realmente, a gente vai decair a nossa educação, principalmente para os estudantes de periferia, porque a gente sabe que o tratamento vai ser muito diferente. Isso lembra até, eu lembrei bastante de quando estava tendo aqueles ataques nas escolas, e eles decidiram que o certo seria colocar policial dentro das escolas. É muito parecido, e a gente tem que continuar lutando contra isso, porque a gente sabe que vai prejudiciar principalmente os nossos estudantes pretos e pretas da periferia, que são os que mais vão ser afetados com isso. Depois de conhecer sobre o corre do afronto secundarista, sobre a mobilização de estudantes que buscam uma educação participativa, diversa, e também a partir desses apontamentos da Nicole com relação às escolas cívico-militares, a gente vai entender um pouco mais sobre esse tema com a Catarina de Almeida Santos, que tem especialização em gestão escolar, mestrado na área de educação, pesquisa há muito tempo sobre a militarização das escolas e é coordenadora da Rede Nacional de Pesquisa sobre a Militarização da Educação no Brasil. A Catarina começa trazendo um panorama geral sobre o surgimento e o avanço dessa militarização da educação. Hoje as pessoas falam muito de escolas cívico-militares, né? Mas as escolas cívico-militares é uma das nomenclaturas para o processo de militarização das escolas no Brasil. O termo cívico-militar ele surge só em 2019, com a criação do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares e com a criação de uma subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares. Até então não tinha esse nome em nenhum lugar do Brasil, porque a militarização da educação é muito maior do que as escolas cívico-militares e começa lá no final da década de 1990, sobretudo ali no estado de Goiás, né, quando Marconi Perillos militariza a primeira escola, que é a Hugo de Carvalho Ramos, né, e a partir disso esse processo cresce. Depois disso a gente vai com a militarização das escolas no estado da Bahia, no Amazonas, e aí vai crescendo para o Brasil como um todo. Aqui é importante a gente entender o que é essa militarização das escolas e a diferença entre escolas militares e escolas militarizadas. O que a gente está chamando de militarização da educação e, sobretudo, das escolas? No Brasil, a gente tem escolas militares. O que são as escolas militares? As escolas militares são as escolas criadas pelas corporações, né, como a Polícia Militar, o Exército, o Corpo de Bombeiros. Então, essas escolas são criadas pelas corporações, geralmente vinculadas ao Ministério da Defesa, à Secretaria de Segurança. São escolas criadas para atender a um público específico. Então, elas têm como objetivo atender aos dependentes de militares, né? A escola do Exército foi criada muito na lógica de atender os órfãos dos militares, né? A fazer com que em qualquer lugar que os militares mudassem de estado ou de cidade pudesse ter uma escola que seus filhos pudessem estudar. Então foi criada muito nessa lógica. Então ela é uma escola voltada para esse público. As escolas do Exército, por exemplo, que hoje são em número de 15 escolas, elas cobram taxa dos estudantes, elas têm um valor aluno-ano muito diferente das escolas públicas. As vagas remanescentes dessas escolas, quando sobram, para que alguém entre nessas vagas, para que os dependentes de civis entrem nessas vagas, precisa passar por um processo de seleção. Essas são as escolas militares. Então a gente tem a escola da Polícia Militar, como no estado de Minas, que tem o Colégio Tiradentes, aqui no Distrito Federal, em outros lugares, Rio Grande do Sul. A gente tem as escolas do Exército e tem as escolas do Corpo de Bombeiro, que a gente tem aí em 3 ou 4 estados da federação. Não são muitos estados que têm escolas do Corpo de Bombeiro. E que cobram, por exemplo, aqui no Distrito Federal, essas escolas cobram uma taxa, e é uma taxa alta. Então, essas são as escolas militares, né? As escolas militarizadas, o que a gente está chamando de escolas militarizadas? Nós estamos chamando das escolas públicas, né? Essa escola pública que todo mundo estuda, gerida, vinculada às secretarias de educação, seja municipal ou estadual, gerida por profissionais da educação, que segue estritamente os princípios da Constituição e os princípios da Lei de Diretriz e Base, e que por decisão dos gestores, seja de governo, de governadores ou de prefeito, essas escolas passam a funcionar com a presença de profissionais da área de segurança ou de profissionais, né, próximos à área de segurança,
como a gente está falando, por exemplo, das guardas municipais, que não são considerados militares, né, mas que são ali agentes patrimoniais, agentes da área de segurança, ou hoje mesmo agentes da iniciativa privada, grupos montados por policiais com agentes da área de segurança, que começam a trabalhar também dentro da escola. E aí, qual é a ação desses militares ou desses agentes da área de segurança? Eles, em alguns estados, como Goiás, como Amazonas, esses profissionais fazem a gestão da escola como um todo. Tá lá, eles mandam na escola como um todo. Em outros lugares chamam-se de gestão compartilhada, né, em que, em tese, os profissionais da educação cuidariam da área pedagógica, em alguns casos administrativa, e os profissionais da área de segurança cuidariam do que eles chamam de gestão disciplinar. Em outros lugares, os profissionais da área de segurança, em tese, cuidariam da gestão disciplinar e administrativa, junto com os profissionais da educação, que cuidaria da gestão pedagógica. Então, esse processo de militarização ele vai adquirindo diferentes formatos no Brasil, né? E quanto mais expande, mais diversidade de formato tem. Desse apontamento que a Catarina traz sobre a expansão dessas escolas militarizadas desde a década de 90, ela também coloca que a partir de 2019, com a criação da Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares na gestão Bolsonaro, isso expandiu ainda mais nos estados e municípios. Hoje no Brasil já são mais de 1.000 escolas militarizadas e ainda tem várias que não foram contabilizadas. Parte dessas escolas não estavam vinculadas ao Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, que foi revogado em 2023 na gestão Lula. A Catarina também traz que atualmente não temos nenhum estado da federação que não tenha ao menos uma escola militarizada. A retórica discursiva utilizada para a militarização das escolas tem a ver com ter mais disciplina na escola, e a disciplina seria sinônimo de qualidade, lidar com a questão da segurança, né, melhorar a segurança ou combater a violência nas escolas, né, melhorar a qualidade, melhorar os índices nos processos avaliativos, no próprio IDEB. Tudo isso são argumentos utilizados para a militarização das escolas. E aí, vamos lá. Aquilo que, comprovadamente, não só no Brasil, mas no mundo, se discute para a melhoria da qualidade da educação, são um conjunto de insumos voltados para a melhoria da infraestrutura da escola, dos recursos pedagógicos, são os profissionais da educação com remuneração, com formação inicial e continuada, com condições de permanecer no sistema de ensino, as condições de vida dos estudantes de suas famílias. Se a gente pensar no âmbito da escola, as questões de currículo, diminuir o número de aluno por professor e por turma. Então, esses são os insumos colocados como fundamentais para a melhoria da qualidade da educação. Baseada na lógica de que as escolas militares entregam bons resultados, aí traz-se para o campo da militarização que, se militarizar a escola, as escolas militarizadas também vão entregar os mesmos resultados das escolas militares. E aí a gente olha para dizer o seguinte: as escolas militares entregam os bons resultados, assim como outras escolas não militares também entregam outros bons resultados ou resultados melhores a partir do conjunto de condições que elas oferecem. Então, os resultados das escolas militares não é porque elas são militares, mas é porque elas garantem o conjunto de condições para que essa qualidade aconteça. E com isso, a Catarina ressalta que melhorar a qualidade da educação está atrelado a vários outros fatores também sociais. Então, quando essas escolas entregam, é porque eles expulsam das escolas os alunos que têm maiores dificuldades. E aí ficam nessas escolas, começa-se a selecionar quem pode ficar nessas escolas, né? Então, não é verdade que militarizar a escola vai fazer com que o rendimento melhore. E quando se fala que a disciplina vai melhorar a qualidade da educação, parte do pressuposto que a qualidade da educação está vinculada a escolher quem se adequa os princípios dos militares, né? É a quem vai ficar na escola batendo continência, quem não vai perguntar, quem não vai questionar, né? Quem vai ficar ali sendo treinado de forma muito ordeira
para entregar esses resultados e, obviamente, que não tem dificuldade de aprendizagem, que não tem condições de vida desfavoráveis. Então, é a partir dessa lógica que se diz que militarizar a escola vai garantir melhoria. O que vai contra, por exemplo, o argumento de que vamos militarizar as escolas nas áreas vulneráveis, né? Os vulneráveis não vão ficar nessas escolas e os dados de realidade e das nossas pesquisas e tudo têm mostrado que esses vulneráveis não permanecem na escola, esses vulneráveis são expulsos dessas escolas por diferentes mecanismos, por diferentes meios. Então, eu só digo que eu melhorei a qualidade da educação quando essa qualidade da educação se torna direito para todas as pessoas, e não quando você seleciona quem permanece para treinar para entregar resultados a partir de avaliação e não a partir de formação mais ampla. A Catarina coloca a importância de entender o desmonte da educação enquanto um projeto, e a militarização das escolas sendo um desses caminhos de ataque à educação pública. O Brasil ele tem tentado, destruir a ideia de escola pública por diferentes caminhos. A gente está aí vendo os projetos e os processos de privatização dos sistemas de ensino e dizendo que a escola pública será gerida por empresas privadas. A gente pode olhar como é que os currículos das escolas são trabalhados. A gente pode olhar o que se cobra das escolas públicas no país. Se cobra que esses estudantes respondam a questões de português e matemática. A gente pode olhar para a reforma do ensino médio que foi feita nesse país. A gente pode olhar para os processos de encarceramento das escolas públicas, seja por identificadores faciais, catracas eletrônicas, agentes de segurança, militarização, escola sem partido. Existem diferentes caminhos de destruição da escola pública nesse país. E por que se quer destruir a escola pública? Bom, a Constituição de 88, ela estabeleceu a educação como direito de todas as pessoas, inclusive daquelas que não tiveram acesso na idade obrigatória. Então, veja que um país como o Brasil, que nunca garantiu escola para a sua população, traz uma Constituição dessa forma. E aí a gente continua com leis infraconstitucionais, trazendo, por exemplo, a 10.639, a 11.645, dizendo que essa escola precisa trabalhar a história e a cultura da população majoritária nesse país e que sempre foi excluída, esquecida, invisibilizada por parte desse Estado. A partir do momento que essa escola, que avança o acesso à escola pública, os sujeitos invisibilizados e as sujeitas invisibilizadas, elas adentram essa escola. E ao adentrar essa escola, eles vão pressionar essa escola de alguma forma. E isso tem desencadeado, por exemplo, na possibilidade de você ter uma lei de cotas e de ter pessoas para ingressar nas universidades. E quando você ingressa na universidade, você não é uma Evelyn que ingressou na universidade, é a possibilidade da Evelyn ser uma jornalista, estar desenvolvendo um projeto, de ter alguém em espaço de incidência no STF, de ter médicos e médicas negros e negras. Então é a possibilidade dessa população estar em espaço que a elite brasileira nunca quis que estivesse. É a possibilidade de que essa escola pública debata temas que sempre foi naturalizado na nossa sociedade, como a questão do racismo. É a possibilidade de que você coloque o racismo como crime. É a possibilidade de que se discuta as questões de gênero. É a possibilidade que discuta as questões, todas essas questões que sempre ficaram guardadas lá no armário, jogadas embaixo do tapete, e que a escola pública, com essas pessoas dentro, não tem como não olhar para isso, mesmo que seja para tentar violentar quem está gritando por isso. E formar pessoas que questionam, que compreendem e acolhem suas identidades, que buscam por espaços que não se limitam ao que é socialmente projetado para si, é parte desse processo de desmonte do sistema educacional que passa pelas escolas militarizadas, como traz a Catarina. O fato é, se essa escola pública funciona, se essa escola pública não é encarcerada, não é controlada, essa escola pública estremece as estruturas desse país. Essa escola pública vai desnaturalizar ou desmontar ou impedir a conservação de uma estrutura de sociedade brasileira que é racista, que é misógina, que é patriarcal, que é machista, que é socialmente desigual, que é economicamente desigual, que tem desigualdade de todas as formas.
Então, essa escola pública funcionar é a possibilidade de que esse país não conserve a sua estrutura tal e qual ele vem fazendo há séculos. Por isso é preciso controlar a escola pública, é preciso encarcerar a escola pública, é preciso expulsar dessa escola grande parte dessa população, sobretudo a população que mais grita por escola, que sempre foi a população excluídas do direito, já que esse sistema sempre foi um sistema de privilégio. Então, a militarização, ela faz parte, ela é uma, né, é a parte, talvez a vertente mais eficaz de controle dos corpos, das mentes, do que se ensina, do que se aprende, dos processos de ensinar e aprender, que esse país vem fazendo de todas as formas. Esse papo se desdobra em muitas questões, principalmente pelo fato de que a escola precisa ser um lugar onde os diferentes se encontram, o lugar de desenvolvimento intelectual, psíquico, afetivo, cultural das pessoas. E esses vários atravessamentos interferem no agora e refletem no futuro. A área da educação é a área que se organiza pela diversidade, pela pergunta, pelo questionamento, pela liberdade de expressar, pela horizontalidade, não pela verticalidade, né? Então, tudo isso faz parte da área da educação. E a uniformização é a negação do sujeito, é a negação do diverso, é a negação das nossas identidades. Então, por isso, a escola militarizada, assim como a escola militar, ela não serve para os diferentes, não serve para incluir. Ela é o espaço da exclusão, né? Qualquer espaço que estabeleça padrão, por natureza, é o espaço da exclusão, porque a nossa sociedade é constituída pela diversidade, pelas diferenças, né? Então, aquilo que dentro dessa escola tudo tem que ser igual, ela é a escola que da exclusão. Só cabe naquela escola quem cabe naquele padrão. Para quem ainda não sabe, essa nossa troca de ideia nunca termina por aqui. Lá nas redes do Desenrola, no Instagram, Desenrola_, ou procura por Desenrola e Não Me Enrola, que vocês vão encontrar lá na nossa página outros conteúdos relacionados ao episódio, como trechos das entrevistas em vídeo. Aqui na descrição tem sempre link para o nosso portal de notícias, para o canal no WhatsApp, para as redes sociais e para a nossa campanha de financiamento. O Cena Rápida é um podcast quinzenal, disponível sempre às quartas no Spotify, no nosso canal de vídeos e no portal de notícias do Desenrola e Não Me Enrola. Por aqui, seguimos com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. Cena Rápida. Cena Rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn Vilhena, distribuição por Thaís Siqueira e Samara Santos, produção audiovisual por Pedro Oliveira, identidade visual Flávia Lopes, vinheta e edição por conta do Jonas Rosa. Esse episódio teve apoio da 8ª edição da Lei de Fomento à Cultura da Periferia.